Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira, estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus no programa A Luz do Mundo. E você que está aí acompanhando sempre, neste horário, essa reflexão da Palavra de Deus, pedimos a você para ajudar na propagação, compartilhando, acessando mais pessoas, aí pelo Zap, pelo Facebook. E nós estamos também no YouTube, você pode estar também clicando lá e ajudando para que possamos crescer, o número de pessoas que vão ser beneficiadas pela Palavra de Deus. E a rádio é a redeclbrasil.com, nós temos a rádio web que está no ar transmitindo a Palavra de Deus. Onde você estiver, prepara o coração, nós vamos orar. Depois, em seguida, estaremos já fazendo a leitura da Palavra de Deus, E eu tenho certeza que Deus vai e quer abençoar a sua vida. Prepare o coração onde você estiver, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, clamamos, Senhor, em favor de todos que estão recebendo agora a Tua Palavra, aqueles que estão sendo também apresentados nesta oração. Consagramos a Ti, Senhor, nossa voz, nossa vida, mente, coração, todo o nosso ser, para que o Senhor possa usar como instrumento para abençoar e ajudar pessoas. Que vidas sejam salvas, libertas, transformadas. Que a unção de cura, meu Pai, possa alcançar quem está doente, para que ela seja curada, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, meu amigo, minha amiga, acredite, você nasceu para vencer. Você é a imagem e a semelhança de Deus. De tudo que Deus criou, você é o mais importante. Nada que Deus criou, Ele declarou que é semelhante a Ele. Mas na nossa criação, como foi criar o ser humano, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos corpo, alma e espírito. Somos uma unidade como Deus também. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos corpo, alma e espírito. E é no espírito que nós adoramos a Deus, que nós comunicamos com Deus e Deus comunica com a gente. É por isso que o pecado afetou o espírito e matou. O homem ficou sem esta comunicação com Deus e começou a criar invenções, religiões, regras, na intenção de se aproximar de Deus. Mas o pecado criou uma barreira tão grande que foi intransponível. O único que pôde abrir o caminho, derrubar esta barreira, este muro de separação, foi Jesus, com o pagamento do resgate pelo poder do seu sangue. É por isso que sem Jesus não tem perdão, não tem salvação, você não tem vida, porque Ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode se achegar ao Pai se não for por mim. Então são palavras que saíram da boca de Jesus e não adianta tentarmos outros meios, Não adianta tentarmos outros meios. As regras, os regulamentos apenas mostram a nossa condição diante de Deus, mas não tem poder de nos libertar nem de salvar. O único que pôde nos salvar foi Jesus, com o sacrifício de si mesmo, porque Ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, os nossos pecados foram lembrados em Jesus, para que Deus hoje esquecesse o nosso pecado, não lembrasse mais. Diz, os vossos pecados não me lembrarei mais. Significa que antes lembrava através dos sacrifícios, que trazia à memória a condição do homem diante de Deus, mas o sacrifício de Jesus foi o único e perfeito para nos libertar de todo o pecado e trazer a salvação. Essa mensagem, quando Paulo recebeu a revelação da graça de Deus e começou a anunciar, ele teve muitos problemas. Pessoas que não aceitavam, que não acreditavam, outros achavam absurdos e outros resolveram até nem dar ouvido e continuar no seu caminho, tentando se salvar pelos seus méritos, pelas suas obras ou pela lei. Mas Paulo disse, olha, eu continuo a minha missão e quem quer a bênção de Deus, a graça de Deus, então vai continuar ouvindo
o evangelho da graça, porque a graça não é uma mensagem, é o evangelho de Jesus Cristo, amém? E nós vamos estar lendo hoje, aqui em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, na sua viagem missionária, ele chegou em Antioquia da Pisídia, né? Pisídia, né? Ele saiu da Antioquia da Síria e foi lá para Antioquia da Pisídia, depois que ele passou pela ilha de Chipre, e lá ele foi convidado numa sinagoga judaica a dar uma palavra de consolo. E é claro que a mensagem que Paulo tinha recebido é a mensagem de Cristo. Então Paulo começou, nesta palavra, essa oportunidade, fazer um resumo do plano de Deus com o povo de Israel e a promessa que Deus havia feito para o povo de Israel de enviar o Salvador, e que esse Salvador não ia ser só para o povo de Israel, mas também para os gentios, para aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Então Paulo fez um resumo da saída do povo do Egito, na caminhada pelo deserto, na entrega da terra prometida, onde Deus destruiu 7 nações para dar aquela terra para o povo de Israel. Falou dos tempos em que Israel foi dirigido por juízes e depois eles pediram um rei. Deus Saul, permitiu, né, que Saul fosse rei, mas não era a escolha de Deus 100%, mas mais tarde Deus escolheu um rei, ele mesmo indicou este rei, que foi o rei Davi, e prometeu que tinha um propósito, não é, com Davi, que da linhagem dele ia vir o Salvador. E algumas coisas que a profecia falava a respeito de Cristo, eles interpretavam que Deus estava falando de Davi. E é por isso que Paulo, nesse discurso aqui em Antioquia da Pisídia, ele faz alguns esclarecimentos. E aqui no verso 36, Atos 13, 36, diz assim: E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Então Davi está dizendo o seguinte: quando Deus falou que um descendente de Davi não ia ver a corrupção, quer dizer, o seu corpo não ia ser comido pela terra, né? Mas que ele ia vencer a morte, Paulo está dizendo, Deus não estava falando aqui de Davi, mas de um descendente dele, porque Davi morreu, como todos sabem, sabe onde ele foi sepultado, ao lado dos seus familiares, e sabe que o corpo dele apodreceu lá no sepulcro. Agora, com Jesus, foi diferente. Então, Paulo está dizendo, essas profecias que foi falada, vocês entendem que está falando de Davi? Deus está falando de Jesus, que era um descendente de Davi. Então, a leitura continua aqui no verso 37, diz assim: Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou, que no caso Jesus. Meus irmãos, todos vocês precisam saber, com certeza, que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, os quais a lei de Moisés não pôde livrar. Então Paulo está falando com muita clareza o seguinte: o problema do pecado só teve um que pôde resolver, que foi Jesus Cristo. Porque o pecado exigia uma punição para que a justiça fosse feita. Deus não podia fechar os olhos para os pecados da humanidade. Tinha que ser punido, porque foi uma transgressão. Deus também não podia fechar os olhos e passar por cima. Tinha que ser através de uma maneira justa, que fosse resolvido o problema do pecado para satisfazer a santidade de Deus. Então o que é que Deus fez? Enviou o seu Filho Jesus para que ele morresse na cruz, assumindo o nosso lugar. Os nossos pecados foram transferidos para o corpo de Jesus na cruz. Então Deus viu os nossos pecados sendo castigados no seu Filho Jesus ali na cruz para nos tornar livre. Então nós fomos, né? Jesus foi crucificado e pagou o preço ali na cruz como se fosse nós.
Então Deus estava vendo ali na cruz os nossos pecados em Jesus. E agora Deus, olhando para nós, vê a justiça do seu Filho Jesus em nós. Então Deus nos trata como nós fôssemos o próprio Jesus, que nós somos filhos de Deus agora, e por isso recebemos as bênçãos de Deus pelos méritos de Jesus. E é isso que Paulo está ensinando, está pregando aqui na sinagoga, lá em Antioquia da Pisídia, que agora nós podemos ter a salvação, ter o perdão dos pecados, mas unicamente através de Jesus Cristo. É o que ele diz aqui, olha. Diz, a lei de Moisés não pôde nos livrar, portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. O que os profetas disseram? Preste atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que vou dizer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo está falando sobre isso, que era algo que eles achavam o seguinte: para nós receber alguma coisa de Deus, nós temos que ter mérito, nós temos que obedecer todas as leis, todos os regulamentos, e por nossos méritos nós vamos ser abençoados. E agora Paulo está dizendo, gente, não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez na cruz que você é abençoado. É pela graça de Deus, é um presente de Deus, a salvação, o perdão, a vida eterna, né? E é tudo que nós recebemos é por causa do pagamento que Jesus pagou lá na cruz do Calvário. O resgate, ele pagou o preço dos resgates, ele nos redimiu. Nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar, mas Jesus Cristo se fez humano, ser humano, e ele foi lá e pagou a nossa dívida para, com a santidade e a justiça de Deus. Nossos pecados, nossa dívida foi transferida para Jesus. Ele cravou na cruz aquela lista, aquela cédula que era contra nós. E agora ele nos dá gratuitamente, pela fé no que ele fez, o perdão dos pecados e a vida eterna. E Paulo lembra aqui, porque eles sustentavam, porque eles tinham a lei, no caso dos judeus, né? Olha, Paulo, vocês precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pôde livrar. Por quê? A lei é santa, a lei é pura, a lei é justa. A lei aponta, a lei esclarece, a lei mostra a sua condição diante de Deus, mostra a transgressão, mostra o castigo que ele espera, ela mostra tudo isso, mostra o quanto Deus é santo e quanto nós somos pecadores aos olhos de Deus. Porque às vezes aos olhos das pessoas você pode ser uma pessoa justa, mas aos olhos de Deus está muito longe ainda. E como ser humano não tinha condição de alcançar uma posição de justiça para receber as bênçãos de Deus, então Deus fez com que o seu filho se fizesse humano. Deus se fez um ser humano para nos representar, porque o primeiro representante nosso, Adão, ele pecou e arrastou todos para a condenação. Então Deus mandou um segundo Adão, que é Jesus Cristo, o seu próprio filho, que é Deus, que se fez humano, para que ele cumprisse toda a lei, satisfizesse a justiça de Deus, a santidade de Deus e assumisse o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Nossos pecados foram passados para o corpo de Cristo, as maldições que havia de cair sobre nós, porque todos transgrediram, todos quebraram a lei, quem quebrasse a lei recebia maldição. Então Jesus levou as maldições sobre o seu corpo, foi sepultado, como disse Davi aqui. Olha, Deus não estava falando, melhor, como disse Paulo, que Deus não estava falando de Davi, porque Davi morreu, foi sepultado, o seu corpo apodreceu na sepultura. E ele está esperando, é claro, agora a ressurreição. Mas com Jesus não, que é descendente de Davi. Ele morreu, na verdade, pelos nossos pecados, foi sepultado, mas o seu corpo não apodreceu na sepultura, conforme a profecia dizia, que o seu corpo não verá a corrupção. Mas ele ressuscitou e ficou muitos dias aqui, fazendo reunião com seus discípulos e na presença de uma multidão de mais de 500 pessoas, no Monte das Oliveiras, ele subiu para os céus e uma nuvem cobriu o seu corpo e ele entrou nos céus para sentar-se ao lado direito de Deus, no Santo dos Santos, que antes era apenas uma figura, uma divisão do tabernáculo, depois do templo que Salomão construiu, que representava
o trono da graça, a presença de Deus. E Jesus Cristo, como sacerdote desta nova aliança, ele subiu para os céus e o Pai disse: agora senta-te no Santo dos Santos, senta-te à minha direita, representando todo o ser humano, e através de você, toda oração que for feita no seu nome vai ser respondida, você vai responder e abençoá-los, porque Jesus foi feito sacerdote desta aliança que nós estamos agora, uma aliança perfeita, né? Aonde Jesus entrou no Santo dos Santos, não com sangue de animais, de bodes, como acontecia lá no tempo da lei do Velho Testamento, mas ele entrou pelo seu próprio sangue e agora intercede por nós. E é por isso que quando nós oramos, temos a certeza que você vai ser abençoado. Não é porque não temos mérito para isso, mas porque Jesus Cristo está nos representando. E a sua representação é legal. Ele garante a bênção, o perdão e a salvação. E quando você tem o arrependimento, que é a mudança de mente, de entendimento, e entrega a sua vida para Jesus, crê no sacrifício que ele fez, recebe o presente do perdão e da salvação, você passa a ter vida. E junto com isso, com essa entrega, você está buscando o reino de Deus e a justiça que é pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário, as outras bênçãos são acrescentadas, que a saúde, a prosperidade, a alegria, tudo que você precisa para esta vida, vem junto. E às vezes você procura buscar coisas e despreza, não é, o abençoador que é Cristo. Então, em primeiro lugar, coloque Cristo na sua vida, em todos os seus planos. Abrace a salvação e você tem perdão, vida eterna, e não espere que todo mundo vai lhe compreender. Quando Paulo terminou esta mensagem aqui, a Bíblia diz que muitos se levantaram, foram embora, outros se revoltaram contra Paulo, acharam que era loucura, que isso não tinha fundamento. Por isso que Paulo disse: olha, vocês vão dizer, né? Quem acreditaria mesmo que alguém explicasse? Então, mesmo que você fale, faça, mas como que eu consegui explicar? Porque é um ato de fé, tem que crer no que Jesus fez, que ele está vivo e que o preço que ele pagou foi aceito e você tem direito ao perdão dos pecados e à vida eterna. Não porque somos bons, mas porque Cristo é bom. Ele é maravilhoso e nós recebemos o presente da salvação que vem pela fé no Evangelho da graça, que a graça não é uma mensagem, a graça é o Evangelho. Pois a Bíblia diz que a lei foi dada pelo servo que é Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio do Filho que é Jesus. Então Jesus é o presente de Deus para o mundo, ser salvo por ele. Todos que crer será salvo. E nós vamos estar orando, mas antes da oração, nós queremos falar alguns nomes de pessoas que o pastor Levi está anotando aqui. Deixa eu ver se eu entendo a letra do pastor Levi. É o pastor Carlos, né? Vamos estar orando, que está orando com a gente também, o pastor Carlos também, é o Benê, Milena, né? Lucimária, Aleia, Avania, minha irmã, lá do Recife, está ouvindo também, que Deus abençoe e pede oração, vamos estar orando. José Monteiro, é isso mesmo? José Monteiro, né? Daiane, Anari, é isso mesmo? Ananeri, Vanéia, a Vaneide, lá do Recife, é minha irmã também. Nós temos a Vaneide lá em cá, tudo no ar. A Almi, a Dilson, a Delso, a Bel, a Vaneide, né? A Vani, agora aqui a Vaneide também, um abraço, Deus abençoe. E também a Fátima, né? A Fátima, que está também acompanhando o programa. Antônia. Tem a Antônia, tem mais umas pessoas que estão vindo agora, né? Olha, gente, nós vamos estar orando todo você, vamos estar unindo a nossa fé e entenda, a sua oração tem o mesmo efeito da minha oração, não tem diferença nenhuma. Porque é o nome de Jesus que garante, é o sacrifício de Jesus na cruz que garante. Nós somos apenas servos igual você, mas quando nós unimos a nossa fé, existe essa concordância que Jesus disse, onde os dois de vós concordar acerca de qualquer coisa que vocês precisam, também é concordado no céu e a resposta vem. Quer dizer, nós vamos apenas unir a fé, é importante esta corrente, porque nós unimos a nossa fé, olhando para o único
Senhor, que é Jesus, e acreditando no que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Então nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Você pode continuar acessando, o pastor Levi está pegando os nomes aqui, nós estamos incluindo na oração agora, tá bom? Prepara o coração e vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós oramos no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, para que todos que estão acompanhando, ó Deus, esta oração, sejam tocados pelo Teu poder, pela Tua graça. Que o Espírito Santo possa iluminar o entendimento, e eles que possam entender que a salvação custou o preço do sangue de Jesus. Um salvo, temos o perdão e a vida eterna, e através da fé no que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós oramos também, Senhor, pela cura. Quem estiver doente, seja curado agora. Desapareça todas as doenças, inflamações, infecções, tumores, órgãos no corpo desta pessoa que não esteja funcionando, passe a funcionar agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão presos numa cama, numa cadeira de roda, ó Deus, se arrastando com moleta, sejam libertos agora em nome de Jesus. Sejam curados, que saia desta cama, desta cadeira de roda, que largue essa moleta, saia andando, em nome do Senhor Jesus. Oramos por aqueles que estão deprimidos, com a mente, meu Pai, ó Deus, em trevas, aqueles que estão cheios de acusações, aqueles que estão deprimidos, aqueles que têm até medo de se achegar a Deus e ser castigado, que eles entendam que agora não nos achegamos a Deus, em nome de Jesus, e somos aceitos, porque agora temos paz com Deus pelo sangue de Jesus. Então que a Tua paz seja derramada em cada coração, todos os lares, pessoas que estão sendo citadas nesta oração, sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga, eu recebo. Graças a Deus. Muito bem, assim estamos chegando ao final de mais uma reflexão da Palavra de Deus no programa A Luz do Mundo. Estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã, mais uma vez, para estarmos fazendo mais uma leitura da Palavra de Deus, para essa reflexão, porque é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Um abraço a todos vocês, tá? Meus irmãos lá do Recife, meus cunhados, todo o pessoal aí, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E finalizando o programa, nós desejamos que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar, e viva Jesus!